Muito bem, estamos começando mais um programa Fala Defensoria. Toda semana a gente se encontra aqui para falar um pouco sobre a Defensoria Pública, para que você se informe sobre as importantes áreas de atuação desse órgão. E hoje nós estamos recebendo aqui no nosso programa a doutora Mariana Regazzi, defensora pública em atuação na vara do Tribunal do Júri e também Violência Doméstica. Obrigado, doutora Mariana, pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui, podendo falar um pouco da Defensoria, um pouco da nossa atuação, que é muito importante também para a população saber, né, como a gente atua, como a gente trabalha, porque a gente existe para servir a população. Então é muito bom a gente estar aqui. Verdade, né? Agora mais próximo do público. Exatamente. Bom, doutora Mariana, a gente já começa falando aí sobre essa questão, a sua atuação, né? Tribunal do Júri e Violência Doméstica. Vamos falar um pouco sobre violência doméstica? Vamos. Então tá. O que é caracterizado, né, como violência doméstica e também como é que funciona o serviço da Defensoria Pública nesse âmbito? Tá, então, na violência doméstica, né, todo mundo quando pensa em violência doméstica pensa logo na questão da mulher, né, da defesa da mulher. Mas a Defensoria Pública, ela abrange também o outro lado, né, que é o homem. Então, a Defensoria Pública, ela conta com um órgão específico que atua em defesa da mulher, né, junto, de repente, a medidas protetivas que ela já requereu, e também tem um órgão que é, hoje em dia, o qual eu faço parte, que atua na defesa do homem. Então, a Defensoria Pública, ela consegue atuar dos dois lados. E a violência doméstica, com relação ao que se caracteriza a violência doméstica, é que, na verdade, é qualquer ação ou omissão baseada no gênero feminino que cause uma lesão, um sofrimento físico, um dano psicológico, um dano patrimonial, um dano moral e até danos sexuais. Então, todas essas formas são formas de você praticar a violência doméstica. Não somente uma agressão física, mas também uma agressão psicológica, um ciclo de violência psicológico. E essas agressões são praticadas no contexto da família, no âmbito da unidade doméstica ou num relacionamento que você já teve ou está tendo um relacionamento, mesmo que você não more junto com aquela pessoa. Então, independente de morar junto com a sua companheira, com a sua namorada, você se praticar algum crime nesse contexto, dentro da unidade doméstica, dentro da relação familiar ou de um relacionamento, você está incidindo na Lei Maria da Penha. Então, é importante pontuar que a Defensoria Pública, se existir um processo criminal contra esse homem, a Defensoria Pública vai atuar na defesa dele. Então, nós vamos acompanhar esse assistido da Defensoria desde o início. Então, vai ter o processo, a Defensoria Pública vai realizar essa defesa dele. E é bom o cidadão entender que a mulher é protegida pela lei, mas também existe a defesa desse indivíduo que está sofrendo esse processo, né? E é importante também entender que a Lei Maria da Penha, ela prevê também a questão das medidas protetivas, né, em favor da mulher. Então, a Defensoria Pública, ela atua não só quanto aos processos criminais, mas também nessas questões desses expedientes das medidas protetivas. Porque as medidas protetivas, elas são coisas diferentes do processo criminal. São situações independentes e autônomas. Então, a mulher pode pedir uma medida protetiva sem estar correndo um processo criminal contra aquele homem. Então, é importante ter isso em mente, que existe também a possibilidade da Defensoria de defender ele num processo criminal e também fazer algum tipo de pedido de revogação de medida protetiva ou de alteração da medida protetiva em defesa também do homem. Então, achei interessante isso aí, né? Vamos só enfatizar esse ponto aí, né? Então, a medida protetiva, ela pode ser pedida independente do processo. Isso. É porque a mulher pode requerer medidas protetivas na própria delegacia e aí ela não precisa existir um processo criminal contra aquela pessoa. Ela pode simplesmente pedir a medida protetiva, ela vai fundamentar o pedido, por que ela quer que ele se afaste. As medidas protetivas podem ser de afastamento do lar, de proibição de contato, dentre outras, e lá ela vai fazer esse requerimento.
segmento, tem um defensor na defensoria que atua também em favor dessa mulher, mas no meu caso, hoje eu estou atuando em favor da pessoa que é o requerido, né? Não o requerente da medida, mas sim aquele que está sofrendo com a imposição da medida protetiva. E realmente não precisa ter um processo criminal, são coisas distintas e separadas. Olha só, interessante, né? Batendo nessa questão da violência doméstica, né? Havendo prejuízo psicológico, né, material, físico, já se configura então a violência doméstica? Seria isso? Havendo prejuízo para cada pessoa? Então, tudo depende da análise do caso concreto. Certo. Mas se há, sim... Um patamar geral. Sim, se há uma violência psicológica, num ciclo de violência psicológica, vai incidir a Lei Maria da Penha. Então, já está aí caracterizada a violência doméstica. Importante saber, né? Doutora Mariana, agora no que diz respeito à defesa do homem, né? Como é que a Defensoria atua na defesa do homem que está sendo acusado, né, de cometer algum crime contra a mulher dentro desse contexto da violência doméstica? Então, a Defensoria Pública vai atuar prestando assistência jurídica integral para esse homem, né? A Defensoria Pública está exercendo a função da defesa criminal para esse assistido e todo mundo que sofre um processo criminal, ele tem direito de ser assistido por um defensor público se não constituir advogado. Então, ninguém pode ser processado criminalmente sem um advogado ou um defensor público. Então, a Defensoria Pública atua assistindo esse suposto réu do processo criminal desde o início. Então, vai ter uma resposta preliminar, depois a Defensoria Pública pode apresentar audiências em favor dele, vai estar com ele na audiência, vai estar toda naquela parte de produção de prova, vai atuar junto com ele, depois vai apresentar também alegações finais. E se vier uma sentença de condenação, também a Defensoria Pública pode recorrer para levar para o Tribunal de Justiça. Enfim, ela atua de uma forma bastante ampla na defesa dele e também, como já mencionei, a questão da medida protetiva, independente do processo criminal, é possível também que a gente peticione nos expedientes de medida protetiva, pedindo alguma substituição, fazendo também a defesa dele nessa questão, pedindo alguma alteração. Então, é bem ampla a atuação na Defensoria. Então, homem, você, né, se está dentro desse processo ou se está sendo acusado, também recorra à Defensoria Pública. Em linhas gerais, a gente pode dizer isso para os homens também. Isso, os homens também, né, eles têm direito constitucional de defesa e a Defensoria Pública, ela dá voz a essa defesa também. Então, muita gente pensa que é só a mulher que tem, que é como vítima protegida, mas o homem também tem seu direito constitucional à defesa e a Defensoria Pública está lá para poder fazer esse trabalho da melhor maneira possível. Isso aí, né? Importante informação. Agora, voltando ainda sobre essa questão da violência doméstica, né? E falando sobre as mulheres em si, a mulher que se arrepende, vamos falar daquela mulher que se arrependeu de denunciar o homem, né? Ela pode retirar a queixa, né? O fator de haver a reconciliação muda alguma coisa? Essa é uma pergunta muito importante. Eu acho que é a pergunta mais importante que a gente vai esclarecer. Porque o que acontece? Muitos casais brigam e aí acontece de alguém chamar a polícia, ou até mesmo a própria vítima chama a polícia e depois aquilo se desenrola num processo e a própria mulher aparece na defensoria e fala: eu não quero mais esse processo, a gente já se reconciliou, tá tudo bem, foi um episódio isolado. E infelizmente eu tenho que te dar uma má notícia, porque isso não muda. Porque o que acontece? No âmbito da violência doméstica, esses crimes que acontecem, eles são de ação penal pública. O que significa isso? Que o dono da ação penal é o Ministério Público. Então, é o Ministério Público que vai oferecer uma denúncia. Então, não é uma ação que é de propriedade da vítima, propriedade privada da vítima. Não, é uma ação penal pública que o Ministério Público que vai ajuizar essa denúncia, né? Se ele entender que há indícios de materialidade de autoria daquele crime. Então, chegou ao conhecimento das autoridades policiais, chegou ao conhecimento do Ministério Público, eles têm que dar prosseguimento a uma investigação e futuramente a um processo. Não tem como a vítima pedir simplesmente para parar ou retirar a queixa, né? Isso as pessoas confundem muito isso. Eu quero retirar a queixa, mas não é possível.
O que é possível, na verdade, é, no caso específico do crime de ameaça, o que pode acontecer é a vítima optar por não apresentar uma representação. Porque a ação penal do crime de ameaça continua sendo do Ministério Público, mas é condicionada a essa representação dessa mulher. Então, se ela não quiser representar no caso específico do crime de ameaça, ela pode não dar prosseguimento, mas continua sendo um crime de ação penal pública, onde o Ministério Público, que é o dono da ação, então ele que vai denunciar, mas realmente precisa dessa representação. Ou seja, se tiver qualquer agressão, qualquer tipo de agressão, se houver esse tipo de agressão, não vai dar para acabar com o processo, retirar queixa, isso não existe na verdade. Então é importante que você saiba que a reconciliação, a pacificação familiar não muda o fato, o processo vai continuar em andamento. Então um recado para os homens aí, né? Não adianta, né? Tentar ali conversar, aquela conversa mansa, para que a pessoa agredida tente retirar a queixa, porque não vai ser possível nesse caso aí, né? Somente nos crimes de ameaça que ela pode optar por se retratar de uma representação, mas aí seria somente especificamente no crime de ameaça. Muito bem. Bom, falamos aí. Agora, no caso dos homens que de repente sofram, né, a agressão, doutora Mariana, eles também são defendidos. Que a gente até tinha falado aqui, né, mas só para reafirmar. Na verdade é o seguinte, quando o homem é vítima de uma agressão, o que acontece é que o Ministério Público vai ajuizar, né, vai propor um processo criminal, oferecer uma denúncia em face daquela pessoa que o agrediu. Quem agredir esse homem pode ser um outro homem, pode ser uma mulher. Ele vai ser a vítima daquele processo, mas quem vai atuar na persecução penal é o Ministério Público. Então, vai aplicar a legislação penal normal. A Lei Maria da Penha não vai incidir, porque a Lei Maria da Penha, ela só incide quando a vítima tem um gênero feminino, quando a vítima é uma pessoa do gênero feminino. Então, se a vítima é um homem, ele não se enquadra no conceito da Lei Maria da Penha, mas ele não fica sem proteção jurídica. Na verdade, incide o Código Penal normal e o Ministério Público vai denunciar o agressor ou a agressora, né, aplicando as normas do Código Penal de maneira normal. Então, como vítima, na verdade, ele vai ter essa proteção do ordenamento jurídico. Mas lá na Defensoria, nós da área criminal, nós atuamos defendendo o réu do processo criminal, ou a ré do processo criminal. Então, é um pouco diferente. A questão da medida protetiva, na verdade, quando a gente atua na defesa dele, lá não é um processo criminal exatamente, não é um processo criminal. Então, a defesa do réu no processo criminal, ou da ré do processo criminal, é feita pela Defensoria Pública. Importante esses esclarecimentos, então. De qualquer forma, os homens também não estão completamente esguarnecidos, né? Não, claro que não. Porque a lei, o Código Penal é aplicável a eles. Então, se alguém cometer uma agressão em face de um homem, seja o agressor mulher, seja uma agressora ou um agressor, ele também, né, vai ter esse crime, né, perseguido na justiça. Muito bem. Importantes esclarecimentos aqui no nosso programa Fala Defensoria. Bom, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho vamos falar um pouco sobre o Tribunal do Júri, né? E me interessou também. Se você está interessado, fique ligado. Você vai ter muitas informações aqui. Nós estamos conversando com a doutora Mariana Regazzi. Ela é defensora pública em atuação na vara do Tribunal do Júri. Nós vamos falar daqui a pouquinho da violência doméstica que nós falamos aqui agora. Um breve intervalo. A gente volta já já. Você sabia que a Câmara de Montes Claros tem várias comissões parlamentares para analisar os projetos apresentados pelos vereadores e também pelo Executivo Municipal?
Isso mesmo. As comissões parlamentares são formadas para analisar e dar parecer sobre os projetos em tramitação, sejam eles de autoria dos vereadores ou encaminhados pelo Executivo Municipal para análise e votação do Legislativo. As comissões podem ser permanentes ou temporárias. Na Câmara Municipal de Montes Claros existem 14 comissões permanentes. São elas: a Comissão de Agricultura, Cultura e Turismo, Denominação de Vias e Logradouros Públicos, Educação, Ética Parlamentar, Esportes, Finanças, Orçamentos e Tomada de Contas, Licitações, Legislação, Justiça e Redação, Meio Ambiente, Serviços Públicos Municipais, Saúde, Segurança e Direitos Humanos e a Comissão da Mulher. Conheça os titulares de cada comissão acessando o portal. TV Câmara Montes Claros, transparência e cidadania. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Fala Defensoria. Agora, toda semana, nós temos um encontro e você fica sabendo as importantes informações da Defensoria Pública de Montes Claros no nosso canal, pela TV aberta e também pelo nosso canal do YouTube. Hoje nós estamos conversando com a doutora Mariana Regassi, ela que é defensora pública na atuação na vara do Tribunal do Júri e da Violência Doméstica. No outro bloco, a gente tratou especificamente da violência doméstica. Agora vamos falar do Tribunal do Júri, doutora Mariana. Como é que é o procedimento, né, já para começar, do julgamento dos crimes do Tribunal do Júri? Então, o Tribunal do Júri é normalmente aquele tribunal que o pessoal vê na televisão, aquele rito mais solene. E o procedimento, ele na verdade não começa ali, né? O procedimento do Tribunal do Júri, ele primeiro tem uma fase na polícia, que é a investigação, mas depois tem uma fase perante um juiz e ele vai analisar se vai remeter o caso para ser julgado ao Tribunal do Júri. Então tem uma fase anterior àquele plenário do júri. E nessa fase existe toda uma produção de provas, né? Começa com a denúncia, tem a resposta preliminar, depois tem a audiência, onde vão ouvir testemunhas, vai ouvir, por exemplo, o eventual vítima, se for no caso de uma tentativa, e vai ter toda a produção de provas, depois vai ter as alegações finais, e se o juiz presidente entender que ele deve levar o caso ao Tribunal do Júri, ele vai pronunciar esse réu e ele vai levar esse caso para ser julgado no Tribunal do Júri. Se ele entender que não há indícios de autoria e materialidade, ele não vai pronunciar e aí encerra-se naquele momento o processo. Mas ele pode absolver de maneira sumária aquele acusado ou ele pode desclassificar o crime. Por exemplo, ele pode entender que o crime não é um crime de competência do Tribunal do Júri e desclassificar. É importante mencionar aqui que os crimes que são julgados no Tribunal do Júri, eles não são todos os crimes. Diferentemente do que acontece em outros lugares, por exemplo, no direito americano, que o Tribunal do Júri julga até indenização, aqui não. Aqui no Brasil, o Tribunal do Júri, ele julga somente os crimes dolosos contra a vida. Então, quais são esses crimes? Crime de aborto, crime de infanticídio, crime de induzimento ou instigação ao suicídio e o crime de homicídio, que é o crime que normalmente a gente vê mais, né? Que é o homicídio, que é o matar alguém, e também a tentativa de homicídio, a tentativa de aborto. Então, as tentativas também são julgadas no Tribunal do Júri. Então, se o juiz, naquela fase preliminar, que está correndo já com o judiciário, se ele entende que o crime é, por exemplo, uma lesão corporal e não uma tentativa de homicídio, ele não vai pronunciar, ele vai desclassificar e o acusado não vai
ser julgado pelo tribunal do júri. Então, essa fase anterior, ela funciona como uma admissibilidade que o juiz faz para poder levar ou não o caso ao tribunal do júri. Se eu entendi, com a pronúncia do réu, ele é levado, então, ao plenário? Isso, se houver a pronúncia e não tiver recurso, né? Ou o recurso for improvido, o recurso defensivo for improvido pelo Tribunal de Justiça, ele vai ser levado a plenário. E no dia do julgamento, o que acontece especificamente? Então, o julgamento é um julgamento solene. Lá no dia vão ter os jurados. Aqui no Brasil são sete jurados que compõem o conselho de sentença. Esses 7 jurados é que vão julgar e tem o juiz presidente, tem um membro do Ministério Público e tem também um advogado ou a Defensoria Pública que vai fazer a defesa daquela pessoa que está sendo julgada. Então, o Ministério Público faz a acusação e o advogado ou o defensor público faz a defesa da pessoa que está sendo julgada. E lá vão se produzir também provas, vão ouvir as testemunhas, mesmo que elas já tenham sido ouvidas na fase preliminar. Então, vão ouvir as testemunhas, vai ouvir eventualmente a vítima, se for uma tentativa, vai ouvir também o réu, o interrogatório do réu é sempre o último ato e ele pode dar a versão dele ou pode ficar calado, que o réu tem o direito ao silêncio e isso não pode ser usado para prejudicar o réu. Então, vai ter toda uma fase, né, de produção de provas, depois vai ter, na verdade, a apresentação da sustentação do Ministério Público. O Ministério Público vai fazer a sustentação, normalmente pedindo a condenação, mas ele pode sim pedir a absolvição, mas acontece que é muito raro. Normalmente o Ministério Público já faz a sustentação pedindo a condenação daquele réu e a Defensoria Pública ou o advogado vai fazer a sustentação para pedir apresentação de teses defensivas, ou pedindo absolvição, muitas vezes, ou pedindo uma tirada de uma qualificadora que aumenta o crime, apresentando as provas do processo. Então, é uma tentativa de demonstrar para os jurados, de convencer os jurados do que cada parte entende como o que deve ser acolhido, né? O Ministério Público normalmente pede a condenação e a defesa pede a absolvição ou a diminuição de pena. Eu também pode pedir, inclusive, a absolvição com base numa clemência, num perdão. Então, é uma tentativa de convencer esses jurados para que eles votem, né, conforme o Ministério Público está pedindo ou conforme a Defensoria ou o advogado está pedindo. Bom, doutora Mariana, e no caso, né, analisando o julgamento lá, propriamente dito, né, até visualizando, né, essa imagem para os nossos telespectadores entenderem, quem é que vai julgar o réu, né? Qual é o papel dos jurados, do juiz, como é que ocorre a votação? Então, isso é muito importante. Como eu estava falando, a gente vai apresentar as teses para os jurados. Os jurados são pessoas idôneas de reputação ilibada que são convocados para decidir. Então, no tribunal do júri, quem julga são os 7 jurados. São pessoas comuns do povo, que não fizeram direito, muitas vezes, e não fizeram concurso para ser juiz. Mas eles que vão decidir. E eles vão julgar conforme a íntima convicção deles. Eles não precisam julgar com base em critérios jurídicos justamente porque eles não sabem, né? Muitas vezes eles não sabem. Eles podem julgar conforme a sua convicção, conforme os seus critérios de justiça, conforme os seus valores de moral, podem julgar conforme critérios religiosos, critérios extrajurídicos. Então, eles podem votar conforme a própria consciência. Eles podem absolver ou condenar sem fundamentar, né? A votação ocorre na maneira de cédulas que são dadas para os jurados e eles vão depositar sim e não. Então, são feitas perguntas para os jurados, que são os quesitos, são feitas perguntas. A primeira pergunta é se o crime realmente aconteceu e aí eles depositam a votação, a cédula de sim e não, e depois conta todos os votos. Depois tem uma segunda pergunta, que é se aquele acusado foi realmente quem praticou aquele crime. Então, eles vão depositar na cédula o sim e o não. E a terceira pergunta é se o jurado absolve o acusado. Então, eles podem ali também botar sim para absolver, independente de ser critério jurídico ou não, independente da própria vontade. E também vão decidir sobre questões que
que afetam como é que aquele crime foi praticado, o contexto que aquele crime foi praticado, as circunstâncias, porque isso vai também influenciar na pena. Então, se eles resolvem não absolver, as próximas perguntas são feitas nesse sentido, de repente, como é que foi o contexto, em que circunstância ocorreu, porque com base nessa votação é que o juiz-presidente, esse sim, o juiz que fez o concurso público para ser juiz, vai aplicar a pena. Então, o juiz ele só aplica a pena, mas quem julga são os jurados. Uma dúvida, né, que me surgiu aqui agora. Os jurados fazem o julgamento, mas baseado nesse julgamento, se há absolvição por parte do júri, né, há alguma pena que o juiz pode determinar ou ele é totalmente dependente da análise do júri? Isso, ele é totalmente dependente da análise do júri. Então, se os jurados decidem absolver por qualquer razão, o juiz não pode aplicar nenhuma pena. E se os jurados decidem condenar, eles vão continuar sendo perguntados das outras circunstâncias para o juiz depois, sabendo daquela circunstância, poder calcular a pena. Por exemplo, se a motivação do crime foi torpe, né? Se a motivação do crime foi repugnante, foi desproporcional, então essas circunstâncias os jurados vão votar e aí o juiz-presidente, ao final, depois vai valorar a pena. Mas se o jurado absolve, acaba a votação, se encerra e a pessoa está absolvida. Muito bem, importantes esclarecimentos, né? E só para a gente fechar, o defensor público pode estar lá se a pessoa não tiver como se defender por outros meios, né? Isso, o defensor público vai estar lá se a pessoa não constituir o advogado. Na parte criminal, na área criminal, todo réu de processo criminal ou ré de um processo criminal, ele tem que ser assistido por um defensor público se ele não constitui advogado. Então, se ele não desejar constituir advogado de sua preferência ou porque não tem condições financeiras, a defensoria vai estar lá exercendo um papel brilhante na defesa dele e vai poder também, mesmo depois do tribunal do júri, se ele vier a ser condenado, a gente também pode fazer recurso, vai apresentar recurso ao tribunal para poder ou diminuir a pena ou reverter esse julgamento. Enfim, a Defensoria Pública está lá para prestar assistência jurídica integral e gratuita da melhor maneira possível. Muito bem, doutora Mariana, muito obrigado pela sua participação. Mas antes, uma última pergunta, como entrar em contato com a Defensoria? Sim, mais importante. A Defensoria Pública está localizada na Rua Espírito Santo, número 110, no Ibituruna, atrás do Parque Sagarana. Então, é só ir lá que você vai agendar um atendimento, vai ser atendido e a gente está à disposição para receber vocês. Muito obrigado pela participação no nosso programa. Eu que agradeço. E assim a gente chega ao final de mais um programa Fala Defensoria. Você sabe, a gente tem sempre um encontro semanal, um convidado diferente para esclarecer muitos pontos importantes, principalmente no que diz respeito à Defensoria Pública de Montes Claros. Não perca o nosso programa, toda semana a gente se encontra por aqui. Até a próxima semana, tchau para vocês. Até lá.